Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabe, Jeuel. Pergunta para o seu irmão, que coisa louca é essa? Quem são esses homens? Você não tem culpa em não saber quem são eles, talvez, porque talvez se vocês perguntassem, eu também não saberia responder de bate-pronto. Sabe quem são os culpados por não sabermos quem são eles? Josué e Caleb. Esses são 10 espias, que nós muitas vezes nem lembramos o nome deles. Sabe por quê? Porque no meio de uma visão degradada, corrompida, que levou 2 milhões de pessoas a chorar, acreditando que Deus não ia dar a posse da terra, se levantou 2 homens, e esses nomes nós lembramos: Josué e Caleb, portadores do encargo da visão restaurada para possuir a terra. Oxalá que Deus nesta noite desperte em nós um espírito diferente, porque a Bíblia diz no livro de Números que houve em Josué um espírito diferente. Daniel capítulo 5 diz: houve em Daniel um espírito excelente. Então, vira para o teu querido irmão e diga: ou você é aqueles que ninguém vai lembrar de você, ou você é como Josué e Caleb. Vamos ler a Bíblia agora. Números capítulo 13. Se encontram os nomes desses homens que eu li. Pastora Maria, o pastor Luiz, eu lembro que, enquanto você abre, há muito tempo atrás eu tenho um filme secular que chama assim 12 Homens e um Segredo. Mas de repente o encargo dessa noite é 12 homens e 2 visões diferentes. Números capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Vamos fazer um paralelo entre as 2 visões. Vamos ver o poder de alcance e de influência entre as 2 visões e o resultado das 2 visões dentro desses 12 homens. Números capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo o qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes. Aí seguem os nomes que nós lemos no início, aqueles nomes tão diferentes. Amados, nós estamos diante de algo, uma história muito conhecida, mas é uma história que relata o choque entre 2 visões. Uma história conhecida onde Deus ele fala para Moisés: Moisés, eu vou te dar uma terra. Só que Moisés, eu peço e te ordeno que você mande espias para espiar a terra. Mas Moisés, não escolha qualquer pessoa, porque a visão que eu tenho não é para qualquer um. Escolha o chefe de cada tribo. A visão que eu tenho é com quem eu entendo que já alcançou maturidade. Então você não chame o povo, você chame o chefe de cada família. O chefe de cada família vai reportar para a sua tribo. Toda expectativa, Moisés, de uma tribo vai recair no chefe. Moisés fala: tudo bem. Moisés então faz
convenção, e Moisés então chama 12 homens. Só que esses 12 homens não tinham segredo. Esses 12 homens iriam partilhar de uma visão. Gente, vocês não têm noção, cara, minha mão está assim, ó. Até porque chegamos de viagem agora há pouco também, correria e tal, mas não é fácil, gente, ministrar a palavra, dá um tremor todo dia, ministrar diante da mesa, e ministrar diante dos santos. Jesus é o Senhor, gente. Ainda mais o encargo muito longo que Deus deu ainda é para piorar a situação, no bom sentido. Então, gente, o Senhor, Ele ordenou que enviasse esses 12 homens. Eu fico me perguntando por que Moisés não foi. Até porque tem um ditado: você quer fazer algo bem feito, faça você. Tem um ditado assim: olha, você quer fazer algo como você quer, então faça você, porque talvez alguém não vai fazer do jeito que você quer. Então eu fico imaginando por que Moisés não foi. Porque para Moisés, aqueles 12 homens seriam os olhos de Moisés, os pés de Moisés, as mãos de Moisés, seriam um com Moisés. E Moisés fala: olha, eu não preciso ir, eu vou ficar aqui no apacentamento de 2 milhões de pessoas, porque a quantidade do povo que saiu do Egito foram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então por baixo, estamos falando agora de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Esse arraial tinha 2 milhões de pessoas, e de 2 milhões de pessoas, apenas 12 foram espiar o que todos queriam espiar. Apenas 12 foram ver o que todos desejavam ver. É muita responsabilidade para poucas pessoas. Apenas 12. Então eu pergunto: se aqueles 12 enxergassem errado, o que seria das 2 milhões de pessoas que dependeriam da visão dos 12? Olha a responsabilidade dos 12 para espiar a terra e para trazer a notícia para as 2 milhões de pessoas, cada líder para a sua tribo. Aí acontece que eles vão, e nesse meio está Josué e Caleb com mais 10, todos líderes, todos homens de maturidade, todos homens maduros, líderes de tribos. Se existia 2 milhões de pessoas, então calcule dividir isso por 12, então você tem a noção, e aí você alcança, eu alcanço mais ou menos quanto tinha cada tribo naquela situação. Muita, não era um chefe de uma tribo de 100 pessoas, 200, 300 mil pessoas. Um homem era o porta-voz de 300 mil pessoas, um homem era porta-voz de 200 mil pessoas, um homem era porta-voz como de uma cidade. E esses 12 foram. Quando esses 12 chegam para espiar a terra prometida, o povo de Israel tinha uma expectativa, porque eles tinham saído do Egito, escravos, por muito tempo, 400 anos, andando no deserto. Agora eles estão prontos a espiar a terra que o Senhor tem preparado para eles. Só que 2 milhões de pessoas ficam. É a mesma coisa que alguém fala para você: olha, eu vou ver algo tão tremendo, deixa eu junto. Não, você não vai, eu vou, depois eu conto para você. Mas você não vale, você tem que confiar em mim. O que eu venho falar para você dessa é a verdade, você vai ter que acreditar. Não, mas eu quero ir. Não, cara, eu vou. Não é assim. Será que 2 milhões de pessoas não queriam ver a terra? Eles estavam cansados do deserto, eles estavam cansados do subjugo do Egito, eles queriam ver a terra que manava leite e mel, a terra que eles sempre sonharam, eles queriam ver. Só que no lugar deles, apenas 12 foram ver. Quando os 12 vão uma caminhada de 40 dias, 40 dias, eu fico perguntando, imaginando, o que esses 12 foram conversando no caminho? O que esses 12 foram falando? O que vamos ver lá? Porque Moisés disse: olhem a terra, veja que fruto tem a terra, veja se a terra é boa, espiem a terra. Não importa, é como se Moisés estivesse dizendo: não importa qual relatório vocês vão trazer, Deus já disse que vai entregar em nossa mão. Mas eles não entendem isso. Eles vão ver a terra e eles imaginam eles na montanha em cima olhando a terra. Claro que não é possível isso naquela época. Mas se fosse hoje, alguém com um laptop, alguém com uma cadernetinha olhando, 12 olhando a mesma cena, 12 homens
24 olhos olhando o mesmo lugar. 12 homens olhando a mesma imagem, mesmo visual. 12 homens. 10 tiveram uma visão. 2 não tiveram outra visão. Nasceu essa meditação no meu coração quando eu perguntei para o Senhor: como que pode 12 pessoas olhar para o mesmo lugar e 10 pessoas enxergar algo que os outros 2 não enxergavam? Como que pode 12 pessoas olhar para a mesma terra e 10 enxergarem só problema e 2 apenas enxergar que é possível? O Senhor me deu algumas respostas. 12 espias receberam o encargo de olharem a terra. O número 12, sabemos que representa o governo, estabelecer algo. Então, é como se Moisés estivesse dizendo: eu vou mandar um governo representativo para estabelecer toda a nossa família na terra. Então, eles foram enviados. Por que o relatório foi diferente, já que olharam para o mesmo lugar? Porque quando eles voltam, Moisés fala, amém, gente? Moisés fala, e aí? Os 10 falam bem assim: a terra é boa, está aqui o cacho de uva, está aqui o fruto da terra, a terra é maravilhosa, porém, a terra tem gigante, não vamos conseguir e somos como gafanhoto. Josué e Caleb fala: realmente, a terra é boa, olha o fruto, mas o cacho de uva é tão grande, a terra tem gigante, porém, o Senhor vai nos dar. Pronto, entrou um choque de 2 visões. Só que a visão da maioria era da impossibilidade. 10 achavam que não ia dar. A visão de Josué e Caleb dá. Por que o relatório foi diferente, já que todos olharam para o mesmo lugar? Primeiro, não basta todos olharem, mas é necessário enxergar. Olhar é uma coisa, enxergar é outra. 10 pessoas apenas olharam. Josué e Caleb tiveram uma visão. O Senhor tem uma visão para dar para você nessa noite, em nome de Jesus. Olhar, todos olharam. Enxergar, só Josué e Caleb. Certa feita o profeta Elias, segundo a palavra do Senhor, recebeu do seu espírito que ia chover. Levou seu moço para o cume do monte para orar. E quando ele ora, ele fala para o ajudante: suba lá no monte e veja se vai chover. Ele foi uma vez, desceu, nada, vai de novo. Nada, terceira, quarta, quinta, sétima. E aí? Olha, nada. Mas como que nada? Não tem nada. Tem uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. O ajudante olhou a nuvem. O profeta, sem olhar, enxergou que a pequena nuvem da mão de um homem, então era a visão que havia uma grande chuva. A diferença não está no que nós olhamos, a diferença está no que nós enxergamos. Para olhar basta ter 2 olhos, para enxergar tem que ter visão aguçada, calibrada, refinada, espiritual. Para enxergar tem que ter visão calibrada, tem que ter visão focada, tem que ter visão refinada, porque nem tudo é o que nós pensamos ser. Então, de repente, alguém olha uma camisa de alguém, nossa, parece que hoje tem um furo na camisa, que coisa louca. Aí você chega perto, não é um furo, é o enfeite da camisa. E sabe o que retarda a edificação da igreja? É quando nós levamos uma vida prática de igreja apenas olhando o contexto, olhando a nossa volta, olhando o irmão, olhando a irmã, olhando os tombos, olhando as desgraças, olhando os pecados, olhando as falhas, olhando, porque quem olha, julga, mas quem enxerga vai orar e vai buscar uma visão de Deus a respeito do assunto. Quem olha, julga. Certa feita, Davi vai entrando lá com a arca que ele pegou da casa de Obed-Edom. E quando ele entra em Jerusalém, Davi não quer nem saber, cara. Davi pensa que o cara feroz, ele dança. Lá em cima, alguém olhou. Quem olha, julga. Quem olha, mesmo inconscientemente, vai pender para o lado de julgar. Porque ela não enxergou
entender. Quem olha você não vai entender. Por isso, gente, o negócio é assim, a Bíblia diz o apóstolo Paulo dizendo, aquele que é um homem natural, não discerne as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, não adianta você querer, ou alguém, ou eu, querer discernir alguém. Gente, nós só vamos conseguir discernir na visão do Espírito. E atenção, é a mesa da Santa Ceia. E se você quer discernir alguém, olhe no olhar desse Ciclope. Lembra aquele X-Men, aquele desenho X-Men, que o cara tirava assim, ó, faça o olhar desse Ciclope. Agora você vai olhar, você vai discernir alguém. Olha para você mesmo agora, Senhor. Discernir você. Eu não discerno. Porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e participe do pão e do cálice. Então, o Senhor falou no meu espírito isso. Eu falei: Senhor, por que o relatório foi diferente, já que 12 pessoas, 24 horas, olharam para a mesma coisa? Deus falou no meu coração isso. Porque não basta todos olharem, é preciso ter uma visão, enxergar. Jesus estava pastoreando e Jesus estava ensinando a multidão. De repente, alguém cochicha: mestre, manda embora essa turma. Por que está dizendo isso? Ó Senhor, manda embora porque eles estão começando a ficar muito pobres. E Jesus falou: tudo bem, eu não vou mandar embora, eu não vou despedi-los sem pão. Natural dizendo. Ah, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Um discípulo próximo de Jesus falou: o que é 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão? Esse discípulo olhou para a provisão, mas ele não enxergou a provisão. Ele olhou para 5 pães e 2 peixes, mas ele não teve a visão dos 12 cestos que iam sobrar depois de alimentar mais de 10 mil pessoas. A bênção que você busca, a terra que manda leite e mel, representa aquilo que você quer conquistar do Senhor. Se você não enxergar aquilo que Deus tem para você, ninguém vai enxergar no seu lugar. Se você não enxergar, se eu não enxergar o que Deus tem para mim, ninguém vai falar: ó, você precisa ter uma visão, mas tem que ter uma visão do contexto de Josué e Caleb, dizendo: olha, o Senhor falou que é desta terra, e o Senhor vai dar, porque o Senhor prometeu, e eu vou buscar em nome de Jesus. Mas, segunda resposta, a visão entrou apenas em Josué e Caleb. Então não basta também nós enxergarmos, termos a visão, se a visão não entrar em nós. Porque quando a visão entra em nós, nós temos um sentimento. E quando temos o mesmo sentimento, produzimos o mesmo falar. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha que texto tremendo que está escrito aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, separações, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Eu quero frisar na parte final: unidos em um mesmo sentido e o mesmo parecer. Repita bem forte dizendo assim comigo: o mesmo sentimento produz o mesmo falar. Vocês perceberam que aqui está escrito que se nós somos unidos em um mesmo sentido, vamos ser também no mesmo parecer? Então, o mesmo sentimento vai gerar o mesmo falar. Então, isso acontece até, essa palavra é aplicada na casa, não é só no âmbito espiritual. Essa palavra é aplicada em todos os segmentos da nossa vida. Muitas vezes o marido está falando A, a esposa fala B. Quer dizer que não houve o mesmo falar. Por que não houve o mesmo falar? Porque não houve o mesmo sentimento. Porque em 1 Coríntios 1,10 está escrito: quando somos unidos, temos o mesmo sentir. E o mesmo sentir, que é interno, vai produzir o mesmo falar, que é a situação externa. Então, quantas vezes acontece isso no trabalho? Você que é seu amigo de trabalho, você fala uma coisa para a pessoa que entende. Então quer dizer que o problema não tem que ser resolvido por fora. O problema é a questão de assimilar a visão, a questão do mesmo sentimento. E não adianta, pode falar 20 vezes, não vai ter o mesmo parecer, porque não está tendo o mesmo sentimento. E nós estamos diante da mesa do Senhor. Diante da mesa do Senhor, todas as diferenças caem por terra, todas as qualidades que colocam alguém maior
celebrando todos nós, juntos como um só corpo, com o mesmo sentimento, e vamos ter o mesmo falar, porque o nosso falar, o nosso governo, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso cheiro, chama-se Cristo Jesus. Essa é a questão, gente. Então, quando nós voltamos para Números, então nós vemos por que o relatório foi diferente, já que olharam para o mesmo lugar. Primeiro, não basta todos olharem, é necessário enxergar. Segundo, todos olharam, mas a visão entrou só em Josué e Caleb. Terceiro, é preciso ter o mesmo sentimento quanto à visão. Quarto, o mesmo sentimento produz o mesmo falar. Números capítulo 13, vamos na parte prática aqui, versículo 24, vamos ver. Então aqui vocês já enxergaram que houve um confronto de visão. Vamos ver agora o que vai produzir cada visão, tá? Então Números capítulo 13, versículo 25. Então é notório a todos que 10 tiveram uma visão, 2 outra. Agora vamos ver o que cada visão proporcionou no arraial. Olha que coisa tremenda. Versículo 25. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Números capítulo 13, versículo 25. Gente, depois de quantos dias que eles voltaram de espiar a terra? 40 dias. Gente, 40 dias é tempo demais para 12 pessoas caminharem junto com duas visões. Eu fico imaginando, gente, é uma pena que a Bíblia não dá esse pormenor, mas se não dá, porque não é para dar mesmo, mas eu fico imaginando, gente, pense, 12 pessoas viram a terra, o que você achou? Boa, mas não vai dar. E você? Boa, mas não vai dar. E você? Vai dar. Mas tá bom, vamos voltar. Aí os 12 voltam. Como que foi eu falar desses 12 para voltar para falar? Porque Moisés, não era só Moisés, era 2 milhões de pessoas que estavam aguardando o falar desses 12 homens. 2 milhões de pessoas estavam aguardando o sentimento desses 12 homens. E Moisés estava aguardando o relatório. Havia uma expectativa do retorno deles. Então, o que eles conversavam no caminho? Será que eles falavam assim, ó, Josué e Caleb, é o seguinte, 2 contra 10, então 2 é minoria. Nós precisamos levar um relatório uníssono, um relatório único. Vai dar briga, Josué e Caleb, se a gente levar o relatório com Moisés. Então, ó, é o seguinte, eu não acho que eles tiraram para o ímpar. Como que aquele lá é? É, Jovem Pan, não, eu não choro, né? Ó, gente, mas é heresia, eu vejo o contexto de briga que aconteceu. Aconteceu briga de todo momento. Então, imagina no caminhar. Então, Josué e Caleb, vocês ficam quietos. Nós somos 10, somos mais. Até porque, Josué e Caleb, vocês são líderes de tribos menores. Vale lembrar que Caleb era líder da tribo de Judá. E Judá tem um encargo muito forte. Porque a palavra no hebraico Judá quer dizer louvor. O louvor, a adoração, é o que sustenta a visão correta da terra que o Senhor tem dado para nós em nome de Jesus. Judá não degrada, as outras tribos degradaram, Judá não, a tribo de Caleb não. Eu sou Judá, vira que você não fala, eu sou Judá, meu irmão. Fala assim, eu sou Judá. Fala para o seu moço, não venha com minhoca na minha cabeça, não, fala para ele. Eu sou Judá. Tribo de Judá, gente. E o leão da tribo de Judá está aqui em nome de Jesus, e vai nos dar o mesmo falar, o mesmo sentir, e a obra vai avançar em nome de Jesus. Mas imagine 12 pessoas caminhando 40 dias, na conta eles dormem, chegou o grande dia. Quando Moisés, o atalaia, que tinha atalaias nas torres, está vindo aí, gente. Fala para o povo, os 12 estão voltando. Os 12 estão voltando para a nossa resposta. Os 12 estão voltando com o nosso sonho. Os 12 estão voltando com a palavra que nós queremos ouvir. Eles chegaram. Vamos fazer uma festa. 2 milhões de pessoas tiveram que se conter, porque senão ia virar uma algazarra. Moisés está na frente do povo.
primeiro eles conversam com Moisés. Olha que coisa tremenda, você pode ler. Versículo 26, eles vieram para Moisés, depois foi para o povo. Moisés não era fácil, gente. Não vou ser Moisés, falou, deixa eu primeiro ver o que vai acontecer, porque eu não vou dar o microfone para esses 12 para falar para 2 milhões de pessoas. Então deixa eu primeiro ver qual é o relatório deles. Eu não vou dar o microfone para 12 pessoas, porque vai que no meio de 12 tem 2, 3, 4, 5 visão. Então, 2 milhões de pessoas. Ó, nação de Israel, fica aqui, eu vou ver primeiro. Moisés muito sábio, ele foi ver primeiro o relatório. Foi ver primeiro. Chegou, reuniu os 12, e aí, o que vocês acharam? Está aqui a uva, está aqui o figo, está aqui a romã, tem um significado profético espiritual, mas não é a base da mensagem, então, outra oportunidade a gente fala sobre isso. Está aqui. Moisés falou, que legal, que bênção. Mas e aí? Quero saber, o que vocês acharam? Vocês acham que Moisés, ele ia interromper algo que Deus deu para ele fazer? Ouvindo algo que ele não queria? Mas eu entendo isso, Deus provando os 12 na questão dessa visão. Então, a Bíblia diz no versículo 27, 28 diz assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. É claro, quem começou foram os 10, a maioria sempre começa, né? Então os 10 começaram pelo relatório. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, gente, os 10 deram o parecer e o falar deles para Moisés. Quando Josué e Caleb escutam isso, olha qual é a ação dos portadores de outra visão, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: vamos subir com alegria, vamos possuir herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui começa um choque com algumas consequências. Os 10 homens chegaram primeiro e falaram para Moisés: Moisés, é assim não dá, esqueça, vamos habitar no deserto, vamos voltar para o Egito, esqueça esse negócio de terra, não dá. Existem gigantes e somos como gafanhotos diante deles, não dá. Ah, gente, Caleb, quem que fez calar o povo? Não foi Josué, Caleb, acabou. Você não tem autoridade sim, porque eu estava no mesmo lugar que você, eu vi o que você viu, só que você viu, você olhou, eu enxerguei. Moisés, olha, nos escute agora, nós vimos a terra, realmente é difícil, é perigoso, mas Moisés, vamos subir com alegria, vamos conquistar, vamos construir, porque Deus tem nos dado essa terra. Essa é a visão, Moisés. Sabe o que cala a voz? Sabe o que faz? Sabe o instrumento que Deus usa para fazer assim, ó? Para os 10 de visão errada? É o Caleb de Judá. Onde houver um louvor, onde houver uma adoração, o Senhor tem um falar forte, porque onde o Senhor é adorado, o Senhor é entronizado, e onde Ele é entronizado, o falar dele que predomina. Se estão buzinando na sua cabeça, dizendo que você não pode, você não consegue, que o seu casamento vai fracassar, tua vida financeira vai fracassar, então você vai entoar um louvor ao Senhor, você vai entoar o seu Judá ao Senhor, e o Senhor vai ser contigo em nome de Jesus. Caleb falou: só que, gente, hostil, não adiantou muito. Olha no versículo 31. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O problema vem agora, no verso 32. Olha o que causa o relatório de 10 pessoas que só enxergam essa situação. Infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e de todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação. Posso trocar
sem problema, que a essência é a mesma. Então 2 milhões de pessoas se levantaram e levantaram a sua voz e choraram a noite inteira. Viu? Por que você está chorando? Eu estou chorando porque estou chorando. E você está chorando? Eu estou chorando. Por que você está chorando? Não, eu estou chorando porque falaram que não vamos mais. Você viu? Você viu? Não vi. Falaram para mim. Você está chorando por quê? Será que tem alguém aqui chorando porque falaram algo para você que você não viu? 2 milhões de pessoas choraram por causa do relatório de 10 pessoas que não tiveram a visão calibrada da parte de Deus. Olha o poder destrutivo, negativo, de influência de uma visão de 10 pessoas no meio do arraial. A congregação inteira chorou, mas muitos choraram sem saber porquê. Tomou conta o choro, a lastimação, tomou conta a dor, mas falaram. Quem apenas olha, baseia-se no olhar do outro, mas quem tem visão baseada no olhar da área que é do Senhor, e você não vai cair em qualquer coisa que as pessoas falem para você, porque alguém olhou errado. Você não vai ser dirigido pelo olhar errado de alguém que vai queimar um buraco. Você vai ser dirigido pela visão que Deus te dá, confirmado pela palavra, porque Jesus é o nosso Senhor. Ele é a nossa visão, nosso olhar. Então, gente, olha isso, que é terrível. 2 milhões de pessoas choraram. Gente, pelo amor de Deus, na Santa Ceia, por isso eu falei que eu tremo inteiro diante da palavra do Senhor. Quantas pessoas são feridas? Quantas pessoas estão feridas hoje? Porque foi ferido por tabela. Não era nem o alvo. Foi por tabela. Você viu? Não vi. Mas aconteceu. A pessoa não viu. É as 2 milhões de pessoas. Você viu o que falaram? Não vi. Mas falaram, pode acreditar. E assim, eu creio que ela sofrendo, eu estou falando aqui, estou falando geral. E muitas vezes na minha vida eu também sofri. Mas agora é ruim. Se isso aqui não ver, se isso aqui não ouvir, passa. Sabe por quê? Porque eu sei que quem tem crido, Ele é poderoso para fazer muito mais abundante do que eu penso ou imagino. Paz para a situação e paz para os 10 espias de plantão que querem deturpar a visão. Não. Nós temos uma constituição. Nós temos um alicerce. Antes deles espiarem, Moisés disse: espie a terra que Deus já deu. O que calibra a visão é a certeza que você já é possuidor daquilo que Deus te prometeu em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, 2 milhões de pessoas choraram por motivo das 10 pessoas. O poder de influência de 10 pessoas com uma visão negativa no meio de 2 milhões. Então eu posso colocar aqui, se a matemática for essa, então o negócio está enrolado. Se 10 pessoas contaminou 2 milhões, 10 pessoas conseguiram 2 milhões. Nós estamos aqui 200 pessoas, gente. Outras casas de reunião tem 150. Se 10 pessoas causou isso em 2 milhões no meio de um corpo, não pode ter esse contraste, esse conflito de propósito, porque o propósito é apenas um: é honrar e adorar o nosso Deus. Eu quero ir para lá, não vem para cá, não quero ir para cá. Já pensou, gente? Nesse momento eu vou dar um salto aqui, ó. Eu vou dar um salto e vou colocar os meus 2 pés assim, montar. Vamos lá. Dá. Já pensou? Onde você está indo? Gente, pelo amor de Deus, gente. Todo o corpo ligado pelo auxílio das juntas e a cooperação de cada função cresce em amor para a edificação do corpo de Cristo. Todo o corpo ligado pelo auxílio de todas as juntas. Alguém pode perguntar: pastor, onde? Como acontece?
outros elementos. O transgênico visualmente parece que... Mas atenção, gente. Quando você é nutrido pela palavra, você e eu temos um crescimento orgânico. Quando somos nutridos pelo fermento, temos um crescimento transgênico. E fermento na palavra simboliza o pecado. Um pequeno fermento leveda toda a massa. Uma visão contaminada pela alma leveda toda a massa. Dessa noite, o meu ser está vestido diante de Deus, por mais que eu esteja vestido, mas eu estou em plena restrição hoje do Senhor, para que o Senhor me investigue de cima, de baixo, de ponta cabeça, e assim oro para você, para que se o Senhor localizar em nós um mínimo resíduo de fermento, que o Senhor que não é confeiteiro, o Senhor que não é padeiro, a Bíblia, o Senhor trabalha com fermento, gente. O Senhor trabalha, sabe com o quê? É com vaso de barro. O Senhor trabalha com constituição, gente. Então, que o Senhor tire de nós toda a massa de fermento que leveda, porque aqueles 10 homens se tornaram fermento que levedou a murmuração, a lamúria, o choro, o pranto de 2 milhões de pessoas. Aleluia. Leia na tua Bíblia, estamos quase concluindo. Números 14 e 24. O Caleb era feroz. Gozado que não fala de Caleb, não fala de Josué. Né? Porque às vezes o Caleb, a história dele fica meio esquecidão, mas Números 14, verso 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Que o Senhor encontre em nós esse outro espírito. Que outro espírito é esse? Diferente da motivação dos 10. Outro espírito aqui quer dizer uma outra motivação, uma outra visão, um outro recipiente, porque o espírito é onde recebe a vida de Deus. Então, na verdade, o espírito é um recipiente da vida de Deus. Então, esse outro espírito é um lugar totalmente habitado para que a essência de Deus venha sobre você e gere uma visão genuína, uma visão 100% bíblica. Então, Caleb, ele teve um outro espírito diferente dos 10. Enquanto os 10 não dá, pode chorar, pode acabar, acabou a obra, acabou a visão, tchau. Caleb teve um outro espírito e falou: não é assim. Sabe quando você se manifesta um espírito diferente a quem quer esteja ao seu lado, longe, enfim, é quando você se levanta no Senhor, porque uma coisa é você se levantar, outra coisa é Deus te levantar. Uma coisa é eu me levantar, outra coisa é Deus me levantar. Então você e Deus, você se levanta e você não abre mão daquilo que Deus deu para você. Fique em paz, gente, o som não cortou, então dá para ouvir. E você não abre mão daquilo que Deus deu para você. Lembra que Daniel disse no capítulo 5? Achou-se em Daniel um espírito excelente, com muito amor e carinho, valorizado no Senhor. Pergunta para o seu irmão: como está teu espírito nessa noite? Alguém pergunta para mim, porque essa palavra é para mim também. Pergunta aí, Ribani, Argentina. Porque nós vamos, gente, comer o alimento e é totalmente inserido espiritualmente. E aí? Como que está o meu espírito? Será que Deus falou: Rafael, o teu espírito está excelente, cara? Por que está excelente? Porque você perdoa, você está com a visão correta, você é único. Ou, Rafael, o teu espírito está meticuloso. E a gente fala da alma. Imagina a alma, então. Se o espírito está bem, imagina a alma. Então, é possível ter um espírito excelente. É possível ter um outro espírito dos demais que estão aí fora, que querem que você só enxergue derrota e problema, quando na verdade você pode enxergar algo de diferente. Aleluia, amém. Se você não defender isso, meu querido, ninguém vai defender para você. Se você não estiver no Senhor, porque se for pela lógica geográfica proporcional, o negócio é feio. Se ficar na 12, 10, então não ficar. Não tem 10 virgens? 50-50? Aqui, questão de visão é pior. Questão de entrada com o noivo é 50-50. Questão de visão correta, 12, 10. Então você vê que estamos falando aí de mais de 80%. Então é 80-20 no mínimo. Porque a visão é todos que recebem, não é todos que encaixam. Mas o Senhor nessa noite está dispensando a visão correta daquilo que vai levar você à tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Para finalizar,
parte prática, da visão correta. Caleb, então, ele tinha outro espírito. Então, poderia colocar assim: características de alguém que tem um espírito diferente. Características de alguém que tem um espírito diferente. Números capítulo 13, versículo de número 30. Aqui é só 4 para a gente encerrar, gente. Números capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo. Vamos fazer algo profético aqui, no espírito? Levanta a sua mão direita. Fala assim comigo: quando chegar em mim a visão errada, vai parar aqui. Em nome de Jesus. O que ele quer dizer para Caleb dizendo? Fez calar o povo? Não. Se a crise chegar na sua vida, vai parar. Se o problema chegar na sua vida, se a fofoca chegar, nós não vamos ser sacerdote de transportar, porque sacerdote é um ministério de ponte. Nós não vamos ser sacerdote para transportar de um lado a fofoca para o outro, de um lado a calúnia do outro, de um lado a inveja do outro. Nós vamos ser sacerdote que carrega a arca para passar o povo, e quando a fofoca chegar vai parar, a crise chegar vai parar, o Deus vai parar, porque nós vamos fazer calar em nome de Jesus, na visão de Deus. Não no legalismo, não no moralismo, na moral ninguém, mas na unção de Deus. Cara, isso não está edificando. Então, o amor que eu tenho por você, não faça mais isso. Faz, irmão, cunhada, rapaz, sei lá, que nessa hora o Senhor já está até ministrando na sua vida pessoal, não sei. Tem muitas pessoas que parecem esponja, porque só retém. A esponja é um objeto que armazena líquido, retém. Você joga água na esponja, tem muito crente que está cansado, fatigado, arrebentado, porque o crente parece uma esponjona, só está sugando. Ele fala mal de alguém, ele pega, ele fala de alguém, ele pega, e vai, e de repente, vai dar um tipo de sério. Você tem uma constituição, você tem um falar do Senhor, um sentir do Senhor, você tem uma visão clara do que o Senhor está falando no teu coração. Em nome de Jesus, característica de alguém que tem um espírito diferente, parou, aqui para, que nem chega em mim, que nem chega em você. Se chegar, vai parar, porque nós somos amigos da pacificação, somos amigos da união, somos amigos da comunhão, somos amigos do corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo. Então, característica de alguém que tem um espírito diferente, faz parar, acabou. Segundo, versículo 30. Fez calar o povo e disse a Moisés: vamos subir alegres para conquistar, porque foi semeado tristeza, discórdia. Mas quem tem um espírito diferente, que o Senhor acha e mostra a misericórdia dele, ou que o Senhor nos transforme, é alguém que vai dizer: vamos subir, conquistar com alegria. É aquele que vai te motivar, é aquele que vai falar para você: ó, eu estou contigo, eu sou um, mas não na visão dos 10, eu sou na visão que Deus deu para Moisés, que nos enviou os 12 para ir para lá. Vamos subir com alegria, vamos ser agentes da alegria. Ser alegre não é só para assim, eu sou alegre, porque esse por dentro pode estar só tudo ruim, nervoso. Alegria é um estado de espírito. Alegria independe da situação externa. Alegria, com dinheiro, sem dinheiro, com carro, sem carro. Alegria é quando você tem Cristo como a tua alegria. Alegria é quando você tem o Senhor como teu desfrute. Então não importa o que está acontecendo ao teu lado, vai ser passageiro, mas a tua alegria você não vai perder, porque Davi disse: torna-te a alegria da tua salvação. Sabe o que o diabo ultimamente tem roubado dos crentes? Não é as posses, não são os talentos, não são o dinheiro. Sabe qual é o maior roubo que o diabo tem feito no meio do povo de Deus? É o roubo da alegria. Alegria do quê? A alegria de ser salvo. Porque muitas pessoas acham que isso é pouco, ser salvo. O ser salvo tem que ser a sua maior alegria. Certa vez vocês sempre chegaram para Jesus dizendo: Jesus, eu estou contente. Olha que legal, por que vocês estão contentes? Por isso que vocês devotos, curei enfermos. Olha que coisa, Jesus, isso é bom. Estou feliz por vocês, mas olha, a base da sua alegria tem que ser essa. Ou seja, contextualizando para 2013, a base da tua alegria
orou: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me deixes fora da tua presença e torna a dar-me alegria da tua salvação. Então, a pessoa que tem um espírito diferente é uma pessoa que é alegre em qualquer situação, porque sabe da sua constituição de Deus. Êxodo 14, finalizando, agora acabou. Êxodo 14, então o povo chora, gente, lembra? Chorou tudo. Vamos ver o que acontece para finalizar. Verso 2: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrermos nesse deserto. Tanto morrer aqui, gente, tem uma palavra estranha que não morramos, né? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Dizíamos aos outros: levantem o capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão, aqui gente, aqui nós vamos parar aqui, gente, olha. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Amados, agora, 2 milhões de pessoas estão chorando. Por mais que Caleb fez calar o povo, por mais que Caleb incentivou com alegria, ainda não foi o suficiente. Sabe o que aconteceu aqui, gente? Gente, isso é triste. E eu sinto um manto nesta noite do Senhor de restauração, de liderança em nome de Jesus. Vou repetir. Eu sinto nessa noite do Senhor um manto de restauração de aliança. Por quê? Agora já não era mais 2 milhões de pessoas chorando. Sabe quem ficou por terra? Moisés e Arão. Sabe quem ficou por terra com o rosto desfalecido? Moisés e Arão, os líderes da nação. Olha o poder destrutivo de 10 espias com a visão errada. Levaram 2 milhões de pessoas a chorar, e até mesmo, eu vou repetir para não ter dúvida, versículo de número 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Eles nem se importaram se estariam vendo a fraqueza deles. Eles chegaram num ponto que nem quiseram se esconder. Irmão, vamos chorar aqui com o povo. Vamos chorar com 2 milhões de pessoas. Eu não vou ter uma religiosidade de esconder meu sofrimento para que vejam que eu sou super Moisés ou super Arão. Gente, eu estou por terra, eu estou aguentando. Moisés e Arão caíram o rosto por terra. Mas em nome de Jesus, sempre haverá 2 remanescentes. Sempre haverá no meio do arraial de Deus os Josués e os Calebes em nome de Jesus. Caíram por terra. Quando eles caem por terra, aí vem versículo 6: E Josué filho de Nun, e Caleb filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Terceira atitude de quem tem um espírito diferente: rasgar as vestes no meio da situação. Primeiro, fizeram calar o povo. Segundo, vamos subir com alegria. Terceiro, quando Josué e Caleb viu que Moisés e Arão estavam por terra, Moisés era uma... Josué e Caleb rasgam a veste. Vamos colocar a boca no copo para que haja esperança para esse tempo. Quem tem um espírito diferente vai buscar na humilhação, vai buscar no pé do Senhor, vai buscar no Calvário a transformação para gerar impacto em toda a nação, em todo o ambiente, nesse contexto. Agora já não é mais festa, agora é rasgação de veste, representa um ato de humilhação, de rendição. Quando você vê que o negócio está pegando para o seu lado, quando você vê que você está cercado por 10 espias, quando você vê que está a situação assim, há um caminho para você e para mim. Vamos rasgar as nossas vestes diante do nosso Deus. Vamos nos humilhar como fez Neemias, mesmo não sendo um pecador na prática, mas ele se colocou como pecador na intercessão pelo povo de Israel e Jerusalém para reconstruir os muros. Então, vamos participar e rasgar nossas vestes. Vamos, é noite de Santa Ceia. Se você precisa rasgar as vestes aqui por causa de alguém, o Senhor vai dirigir você, você vai rasgar suas vestes por causa
Conhece alguém? Rasgar as vestes é participar do momento de dor, mas para que seja gerado a restauração. Última característica, versículo 8. Eles rasgam as vestes, e Josué e Caleb dizem: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará a terra de mana leite e mel. Então somente, não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Olha o que acontece no verso 10, gente. Olha o verso 10 o que acontece. Então disse toda a congregação: vamos apedrejar eles. Há um preço a ser pago, e há um desafio a ser enfrentado. Quando você toma partido, quando você está posicionado na verdade que é a palavra, se prepara para a pedrada, se prepara para a crucificação humana, se prepara, porque toda a congregação parou de chorar. Interessante. Pai, eles pararam de chorar, mas pegaram pedra, não adiantou nada, ficassem chorando pelo menos. Pegaram pedra de ira para apedrejar quem? Moisés, Arão, Josué e Caleb. 2 milhões de pessoas para apedrejar 4 pessoas. E o Senhor está falando muito claro com alguém, só não está dando dar nome, porque e o Senhor é muito direto. O Senhor está falando comigo. Não tenha medo disso, porque o Senhor, Ele tem aliança com Moisés, e Ele tem aliança com a sua vida. O que Deus deu para você, ninguém vai tomar, e Deus vai prosperar a sua vida numa aliança com Deus, em nome de Jesus. O negócio ficou, o caldo engrossou, porque agora se voltaram contra a liderança, se voltaram contra Moisés, Arão, Josué e Caleb. Eu não posso contra 2 grandes pessoas, então eu apedrejo. Mas a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E o Senhor teve em particular com Moisés, e houve uma grande restauração. E o Senhor deu vitória para aquele que Ele constituiu. O Senhor deu vitória para aquele que Ele constituiu. Pensemos em algumas coisas na conclusão. Qual tem sido o nosso relatório para aqueles que estão aguardando algo? Qual tem sido o relatório que temos reportado a quem está à nossa volta? Qual tem sido o relatório, qual tem sido o meu falar longe de Moisés e Arão? Qual tem sido o meu sentir diante da visão que o Senhor tem dado? Os 12 homens representavam cada tribo. Pessoas podem ser perdidas ou salvas, dependendo do que escrevemos no nosso relatório. Porque uma geração inteira, com exceção dos 12 e 13 anos para baixo que saiu do Egito, para cima, uma geração inteira, tirando Josué e Caleb, uma geração inteira. Era 2 milhões de pessoas, então 1.800.000 pessoas morreram no deserto, porque acreditaram no relatório de 10. Então, o relatório que temos escrito, o que a nossa vida tem falado aí fora, ou da vida para quem está à nossa volta, ou da morte. Então, o encargo da visão é muito grande. Que o Senhor nos levante nessa noite com um espírito diferente e que sejamos Josué e Caleb no meio do contexto desse mundo perdido e degradado. Josué e Caleb, tem que haver esse clamor, tem que haver essa restauração. Josué se levanta, Josué, Caleb, chegou a nossa vez, chegou aqueles que vai falar, chegou aqueles que vai dizer, suba para a alegria, chegou aqueles que vai dizer, Moisés, eu sou contigo, Moisés. Aleluia. Moisés, glória a Deus. Josué e Caleb,
Não sei nem como eu termino aqui, Pai. Eu vou orar um pouco, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Esse foi o palavra que o Senhor colocou no meu coração, Deus. Tenha misericórdia de nós diante da tua mesa. Porque quando estamos diante da tua mesa, nós somos medidos segundo o padrão de Cristo. E quando somos medidos segundo o padrão de Cristo, é impossível achar que estamos iguais a Cristo, porque o padrão de Cristo é muito alto, mas o Senhor pode gerar isso em nós. Senhor, tenha misericórdia se há fermentos em nosso ser. Tenha misericórdia se não temos tido o mesmo sentido, porque sem ter o mesmo sentimento, segundo 1 Coríntios 10, não vamos ter o mesmo falar. E falta de sentimento mútuo é falta de comunhão e intimidade entre o povo. Tenha misericórdia de nós, se temos sido como os 10 espias, inflamando todo o povo por causa do que nós estamos olhando, quando na verdade nós não queremos olhar, nós queremos enxergar pela tua visão. Nos ajuda, nos salva de nós mesmos, nos salva das nossas próprias pretensões, nos salva dos nossos próprios intuitos, nos salva de nós mesmos, Senhor. Nos ajuda, nos constrange e gera em nós, a cada dia, forma em nós esse espírito excelente, esse espírito diferente, em nome de Jesus. Deus abençoe a nós. Passa a palavra ao pastor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, coloque de pé. Hoje pela manhã e ontem à noite, nós estivemos compartilhando e liberando o cargo acerca de 3 coisas muito importantes. A primeira era a reconciliação e o ministério da reconciliação. A segunda era a consagração. E a terceira, a edificação da igreja. Nós somos impactados com essa palavra. Quase 50 irmãos estiveram conosco nessa manhã e nessas obras. Mais de 24 em Ribeirão Claro ontem à noite. E foi muito tremendo. Essa palavra está impactando a gente. Então hoje nós estamos com a aparência bem cansada, porque chegamos 2h30 da manhã, para levantar às 8h. Depois chegamos aqui, era 6h15, cheguei em casa para chegar aqui para a reunião. Então, mas eu quero que você pense nessas coisas. Primeiro, nós somos reconciliados com Deus, entendemos a visão que o Caleb e Josué entendeu. Depois, nós ganhamos uma realidade acerca de consagrar, acerca de penetrar de entregar tudo para o Senhor. O pastor falou aqui um pouco acerca do padrão de Cristo. Cristo tem um padrão, e o homem precisa invocar o Senhor para consagrar a sua vida, tá? Entregar a sua vida para poder chegar ao nível da vontade do Senhor. O Senhor tem uma vontade, e o Senhor está falando com uma igreja que é o seu corpo. O corpo, a igreja é o corpo de Cristo, é o organismo vivo, santo e poderoso. É verdade? E nós falamos também hoje de manhã sobre a edificação da igreja. Como que nós estamos edificando a igreja? Então, a cabeça do Rafael deu um pinote hoje de manhã lá naquela sala, né? Como é que nós estamos edificando a igreja? Como é que eu e você estamos edificando a igreja? Você já sabe o que é igreja, sabe? Você já sabe que igreja não é 4 paredes, igreja não é denominação, igreja não é uma nomenclatura. Mas você sabe o que é igreja? Como que nós edificamos a igreja? Feche os teus olhos e faça essa pergunta para você. Como que eu estou edificando a igreja, Senhor, na terra? Senhor, como está o meu nível de consagração? Senhor,
Será que o ministério da reconciliação já chegou até aqui? Eu entendi essa visão. Ó Deus, tenha misericórdia nesse momento, e santifica-nos neste momento, ó Deus, pois nós acabamos de ouvir uma palavra poderosa acerca do acontecimento lá, ó Deus, naquela região. Senhor, nós vimos 2 pessoas tendo uma visão clara, revelada, mas 10 embaçou a visão deles, ó Deus. Senhor, nós estamos vivendo na terra, e a terra é um lugar difícil, de complicações, mas nós cremos que o Senhor é o Deus que revela em nosso espírito a tua verdade, a tua vontade. Por isso, Deus, vem nesse momento nos abençoar. Pai, aqui está a tua igreja, amada igreja, aqui está o teu corpo, Senhor, o corpo de Cristo, ó Deus, que aceitou o Senhor, que se rendeu, que foi salvo, ó Deus, que o teu nome foi escrito no teu livro, ó Deus, este corpo está reunido aqui, Senhor, diante da mesa, e a mesa do Senhor é completa, a mesa do Senhor é poderosa, ó Deus, a mesa do Senhor é maravilhosa, Deus, e nesse momento nós nos unimos diante da mesa do Senhor, e clamamos pelo Espírito, Senhor, ó Deus, vem agora com a tua mão poderosa e age abundantemente, poderosamente, gloriosamente, Deus, e sustenta, Senhor, a tua igreja, ó Senhor Jesus, ministra grandemente agora, nós oramos em nome